Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui, Mova Seu DNA, podcast Valnice Milhomens, para ajudar você a crescer espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e também no seu físico. Hoje, o tema de hoje é um tema incrível, é um tema que eu sou muito curiosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Suas palavras tornam-se a sua realidade. Eu acho que não existe ninguém melhor do que a Valnice para falar sobre esse assunto. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se já para você receber as notificações dos próximos vídeos e estar sempre atento. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, também deixe aqui nos comentários. Então, vamos começar com esse tema, é demais. Então, Valnice, suas palavras tornam-se sua realidade. Você acha isso importante? Você acha que isso realmente é verdade? Que isso realmente acontece? O que a gente fala acontece? Claro, tu tens o que tu dizes, tu tens o que tu dizes. É importante entender que tudo o que ocorre na realidade física nasceu na realidade espiritual. As coisas que existem vieram a existir do que não existia aqui no planeta. Então, o mundo espiritual controla o mundo físico. Vamos para a origem de todas as coisas, o Gênesis, os princípios, os começos. Como é que Deus criou o mundo? Pela palavra. Haja luz. E houve luz. Palavras são sementes. E a palavra produz exatamente o que ela diz. Quando Deus olha para o caos, a terra era um caos. Deus não se posta. Caos, caos, caos. E aqui eu já vou deixar uma liçãozinha. Não, Deus não fala o problema. Caos, caos, caos. A terra é um caos. As trevas governam. Não. Ele fala, ele projeta pela palavra a transformação do caos. Haja luz. O que ocorre? A luz nasce. Por quê? A palavra luz é a semente da luz. Jesus conta uma parábola interessante que o semeador saiu a semear. E ele diz, a palavra é a semente. A palavra é a semente. Então, temos que visualizar como as palavras da nossa boca funcionam no mundo espiritual. Elas têm vida. Cada palavra que eu falo está carregada de um poder de vida ou de morte. Aliás, o sábio Salomão disse isso, que as palavras têm poder de matar e de dar vida. O poder da morte e da vida está na língua. Então está na palavra. Então veja, pensemos num caroço, numa semente, uma semente de abacate, por exemplo. Como funciona? A vida do abacateiro está dentro dessa semente, mas ela precisa ser plantada. Cada palavra funciona exatamente assim como a semente. Dentro daquela palavra está a vida que a palavra representa. Por exemplo, eu falo paz. A paz está dentro da palavra paz. Eu falo doença. A doença está dentro. Eu digo derrota. A derrota está dentro desta palavra. Então, por isso, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Por quê? No mundo da palavra, no mundo espiritual, como é que eu planto? Porque a semente está na palavra, mas ela tem que ser plantada para que a vida e o poder de germinação venha à tona. A gente planta na terra, ok. Mas as palavras eu planto com a confissão dos meus lábios. A confissão. Deus diz, haja luz, a luz nasce. Haja luminares, os luminares nascem. E as pessoas, você vê hoje que as pessoas confundem isso? Demais, porque não entendem como funciona. Veja só, toda verdade é paralela. Você chega, aqui está um copo d'água.
você pede, por favor, pode dar-me um copo d'água? Você projetou algo com a palavra copo d'água. Você não faz nada. Alguém entra em operação e, de repente, o que você falou é colocado diante dos seus olhos. Exatamente o que você falou. Você chega num restaurante, senta-se. O que você quer? Eu quero uma salada. Você fica quieta, não está vendo o que ocorre por trás. Mas, de repente, o prato que materializa a palavra está dentro de você. No mundo espiritual, porque tudo é gerado no mundo espiritual, é a mesma coisa. Eu falo, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Há um poder que entra em operação no mundo espiritual e a vitória me vem. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Verdadeiramente as minhas palavras marcam o meu destino, o destino da minha família, o destino da minha nação. Eu tenho o que eu digo. Eu tenho o que eu digo. Jesus até diz, falando sobre fé, que se tiverdes fé e disserdes a este monte, transporta, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. 3 vezes aí o verbo dizer, o que eu digo, isso me será feito. Então, eu quero mudar o meu destino, tenho que mudar as minhas palavras. Eu quero vitória, vou falar vitória. Agora, eu falo doença, o que é que eu vou ter? Aí você diz, bem que eu dizia. Não, você plantou. Isso é muito incrível, porque a próxima pergunta é, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Exatamente, não escolher as palavras e não entender que o que eu falei hoje, palavras são vivas, elas não morrem. Nós estamos aqui, por exemplo, estamos falando aqui, aí você está ouvindo lá. Por que você está ouvindo lá? Porque alguém conseguiu captar. Porque as palavras não morrem, elas trafegam. E outra, você pode ter dito uma coisa há 50 anos, essa palavra que você falou há 50 anos, continua tão viva no passado como agora. Então, hoje eu estou colhendo o resultado das palavras que eu plantei no meu passado. Por isso é que eu digo, quer mudar o futuro? Tem que mudar. O quê? Entender primeiro como é que as coisas funcionam e mudar as palavras. Eu sei que às vezes a gente não entende, nós vamos falando à toa, o que sai da boca vai saindo, você não entende que palavra é semente. Jesus disse, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Eu tive uma experiência, quando eu não entendia esses princípios que eu estou ensinando agora. Tinha uma missionária que era parenta nossa e falou com a minha mãe que queria pagar meus estudos no Colégio Batista. E, ok, mas tudo bem, maravilhosa, uma pessoa que... Mas ela morreu no dia que completou 33 anos. Eu estava com 16 anos. E quando ela morreu, eu estava chorando, eu disse, Deus, por quê? Tem tanta necessidade de missionário, e eu vi, pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus. Um obreiro tombou no meio da batalha, quem o substituirá? Eu disse, é eu. Aí o que eu disse? Bem, eu vou substituir a tia Caíta, vou morrer aos 33 anos. Eu disse, vou morrer aos 33 anos. Eu ia perguntar isso agora, se algum evento na sua história, você já fez isso, Agora veja, eu com 17 anos fui para o seminário. Com 23, fui a pioneira dos batistas brasileiros em África. Estou em África. Chegou o comunismo. Estou em África. No ano em que eu ia completar 33 anos, embora eu não tivesse, na hora, lembrado que eu disse muitas vezes, vou morrer aos 33, eu me via dentro de mim, no sentido de urgência. E qualquer coisa que eu fazer, me perguntava, vale a pena? Vale a pena? Aí quando, de repente, todos os sintomas que ceifaram a vida daquela missionária, tia Caíta, vieram sobre mim. Eu vi que eu ia morrer. O que é que eu fiz? Tenho 33 anos.
Bem que eu dizia, foi o que eu falei. Bem que eu dizia. Pronto. Aí, olha, Selou a maldição, a automaldição. não, claro, tu tens o que tu dizes. Quer dizer, eu plantei, eu vou morrer aos 33. Aí quando vem aquilo, olha a minha oração. Estou pronta para partir. Só que os missionários tinham saído de Moçambique, os meus alunos, tudo novinhos, bichinhos africanos. Aí tinha dois jovens que eu treinava, que eram indianos, portugueses indianos, que eu os treinava, né? Converteram também lá conosco e tal. Aí ela foi, estava lá cuidando de mim. Aí eu só disse, se eu viver até a tarde, por favor, providencia aí uma procuração. Aí estava morrendo mesmo, me levaram para o hospital. E estava numa crise terrível, o comunismo tinha chegado e os hospitais tudo infeccionados. E eu não conseguia respirar. Mas me levaram para o hospital, me jogaram lá num corredor e trouxeram o balão de oxigênio. E aí um desses rapazes foi tentando, através do Ministério Portas Abertas, na África do Sul, de conseguir um visto para mim, porque havia todo um problema político, Moçambique comunista, e não podia ir, mas conseguiram um visto para eu ir para a África do Sul. E eu saí do hospital, numa cadeira de roda, e foi uma enfermeira comigo para Maputo, que era a capital de Maputo, teria que ir. E esses meninos olharam para mim e começaram a orar. E também me ligaram para o Brasil, eu era missionária da Junta de Missões Mundiais, pedindo oração. Falaram, nisso está mal, muito mal. E depois o que acontecia comigo? Olha como são as palavras. Eu acho que a doença não dava para matar, mas eu não podia dormir, porque se eu dormisse, eu parava de respirar. Parece que o meu cérebro dava ordem. Não. Então ficava lá a Luciana me empurrando e dizendo, reaja, precisamos de você, seu ministério não terminou. Aí eu fiquei com tanta pena. Aí fiz outra oração. Senhor, eu gostaria de ter uma nova chance de servir, porque não vale a pena morrer agora e ficar aguardando a ressurreição. Minha teologia da época, hoje não é igual não, tá? Mas de qualquer maneira foi a oração que eu fiz. E quando eu entrei no avião, chegaram com o balão de oxigênio, a aeromoça disse, veja o que consegue, sem, porque temos pouco. Mas no momento em que eu virei a cabeça assim, eu comecei a respirar normalmente. Eu tive um enfisema pulmonar. Aí eu disse para ela, estou respirando bem, não fala, tem que poupar o oxigênio. Aí chego no aeroporto, está lá já a ambulância, e me levo, examino. Aí tem o outro, meu aluno, ficava com a lanterna em cima de mim, né, toda noite, para ver se eu ainda estava viva. Fui para a África do Sul. Claro. Quando voltei, aí toda uma mudança, meu Deus, na minha vida. Primeiro veio aquele impulso de estudar inglês. Aí eu comprei os livros, porque nesse tempo já estava comunismo, não tinha escola privada nenhuma em Moçambique. Aí eu comprei os livros de curso de 4 anos, do aluno e do professor, e cassetes, para eu estudar sozinha. E eu dizia, Deus, vai me mandar para algum país de língua inglesa? Aí eu volto e chego. Eu faço 34 anos. Aí, 34 anos, eu lavrei uma ata. Porque eu olhei para a minha vida no passado, desde aquele momento em que eu fui chamada com a morte dela, 33, e vi que Deus realmente ouviu minha oração, uma nova oportunidade de te servir. E eu fiz um círculo à minha volta. Eu disse, Deus, revoluciona a minha vida e o meu ministério. Eu enceto o caminho de volta, quero aquela fé da adolescente que te conheceu. Eu vi que eu tinha me tornado muito cabeça. Eu ensinava todas as cadeiras do curso teológico. Estou muito aqui intelectualizada. E eu disse, aposento a minha biblioteca. Foi.
volto, eu não sabia o que é que Deus ia fazer na minha vida, né? Primeiro amor, né? Não, eu não sabia, sim, porque aí veio uma revolução que culminou em tudo. Ele mandou renunciar tudo, volta para o Brasil com esse ministério, televisão, tudo o que aconteceu. Então, palavras. E foi assim que Deus foi me ensinando. Aí mostrou, olha o que você falou, por isso você teve. Onde Deus, porque aí a Bíblia se tornou diferente, depois dessa experiência, depois fui batizado no Espírito Santo, aí a Bíblia se criou viva, né? Para o povo diz que a minha Bíblia é diferente, né? Igual a de todo mundo, mas a luz que Deus dá, por causa destas experiências, então em cima da palavra, o que eu falo, gente, você está aqui nesse prédio, qualquer lugar, por exemplo, onde Deus mandou, nós temos patrimônio. Eu nunca pedi dinheiro a ninguém, nunca falo de dinheiro em nada, mas aquilo eu falo, é isso, é portanto, são tantos dias, é essa metragem, é o que acontece. Por quê? Porque você aprendi que a palavra está criando, a palavra já, por isso eu não falo palavras negativas, eu não uso um adjetivo negativo para pessoa nenhuma, porque eu sei que as palavras formam. É da mesma boca, né? Do mesmo recipiente, não pode sair um vinho novo e um vinho ruim, né? Então, mas é a falta de entendimento das pessoas de como as coisas funcionam. Me passa essa água. Não sei se você se lembra, mas teve um experimento alguns anos atrás que mostrou de um cientista que era com a água. Para uma água, eles falavam palavras positivas e de encorajamento. Então, falavam amor, paz, gratidão, alegria. E para outra água, eles proferiam xingamentos, palavras negativas. E aí eles foram avaliar as duas águas. A outra água, para a qual estavam falando palavras negativas, ela estava completamente escura. Então, se isso acontece com as moléculas da água, nós somos 70% de água, imagina o que acontece no nosso interior. Palavras curam, palavras destroem. Então, por isso a Bíblia diz, tu serás julgado pelas tuas palavras. Pelas palavras serás julgado, condenado ou recompensado. Você olha, uma pessoa às vezes não tem, você parece que não tem chance na vida, mas ela crê e começa a confessar, eu vou conseguir, eu vou fazer. E ela vai ter o que ela diz. É tão simples, você vai comer uma comida e diz assim, eu acho que isso aqui vai me fazer mal. E faz. Outra, pais que forjam uma identidade negativa no filho. Isso é muito importante, porque eu vejo muito, né, isso. Às vezes a criança é de um jeito, e às vezes só porque ela é criança, porque está naquele período. Mas você é burro. Pronto, e ela vai... Você é desajeitado, e aquilo cria verdadeiros traumas e problemas na identidade da pessoa e da criança, né? E não consegue, ela fica marcada. Então, o que eu poderia dizer a você que está aqui buscando, aqui na clínica, aqui através da minha maravilhosa médica dermato, doutora Joana, linda, maravilhosa, é que você marca o seu destino. Você vem buscar uma beleza física. Chega lá na clínica estética pensando, vou mudar o meu rosto, quem sabe. Mas essa mudança estética não afeta a sua identidade, não muda o seu destino. Então você precisa começar a proferir palavras de acordo com a identidade e saber tudo que eu falo é o que vai acontecer. Aí é onde eu insisto com as pessoas, não verbalize o que não quer ver manifesto. Vou repetir, não verbalize o que não quer ver manifesto. Não verbalize o que não quer ver manifesto. Não diga, não vou conseguir. Não consigo, tu tens o que tu diz, então não vais conseguir. Eu consigo. Ok, eu vou me submeter a um tratamento estético, mas eu também vou cuidar do meu corpo. Até porque quando você chega à doutora Joana, ela vai falar de tudo, né? Foi uma coisa que eu fiquei admirado. Eu disse, uau, quando pediu logo os exames de sangue, eu estou na dermatologista, eu até digo a ela que ela é a médica generalista. E ela tem sido linda, maravilhosa, que cuida de mim em todas as áreas, e aconselha nisso, aquilo.
Maravilha, né? Porque ela se preocupa. Você está fazendo exercício, você está bebendo água, então essa preocupação, inclusive esta missão de estar aqui, querendo ajudar as pessoas, ajudar você. Então, as palavras que você fala, elas vão determinar o seu futuro. Lembre-se, fale palavras negativas. Eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. Vou vencer, Isso é a primeira coisa para as pessoas, né? A primeira coisa que a gente queria deixar uma mensagem, a primeira coisa que a pessoa pode fazer prática para realmente mudar o destino dela. Exatamente. Exatamente. É parar e pensar um pouco, um segundo antes de falar, né? Parar Exatamente. e pensar. Conta. Tem uma estudiosa muito famosa nos Estados Unidos que ela fala que é a regra dos 5 segundos. Tanto para você pensar antes de falar e proferir palavras positivas a seu respeito, quanto também para você fazer o que tem que ser feito. Então, por exemplo, quando toca o despertador no horário para eu fazer o exercício físico, eu tenho a tentação de desligar, você vai contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5, pulei. E não responder, porque às vezes nós reagimos. Nós reagimos. Lá vai outro provérbio meu. As nossas atitudes não devem ser reações emocionais provocadas por atitudes de terceiros, mas movidas por princípios. Então, senão eu vou ser um joguete emocional na mão das pessoas. Eu vivo de reação. Alguém disse me xinga, aí eu xingo de volta. Isso é muito importante, porque você fala muito isso, né? Que o pecado do outro não me leve a pecar, no sentido, mas é nesse sentido mesmo, que eu não seja um joguete emocional, não deixe minhas emoções. Tudo é reação, quer dizer, tudo que eu faço, tudo que eu digo, é uma reação emocional porque alguém me provocou. Então eu estou sendo um joguete. Eu tenho que me manter, princípio de vida. Eu estou aqui, vou com o meu carro dirigindo. Está verde para mim, lá vem um doido no vermelho. Aí eu paro, dou um grito, dou um tiro. Ei, eu não posso. Eu tenho que parar, eu tenho que viver por princípio divino. O que é que eu vou... Aí você pergunta, o que é que você faz, Valnice? Eu digo, Senhor, eu não sei qual é a situação da pessoa nessa pressa, pode ser que tenha alguém morrendo, mas que Tu abençoes, proteja essa vida. Não vou permitir. É um treinamento, depois a coisa se torna tão natural. Coisas negativas, como eu digo, eu não uso nenhuma palavra negativa para ninguém. Aí chega um pai, olha que esse meu filho é rebelde. Meu filho, não chape, você está chapando a identidade de rebelde. E está reforçando isso, né? Não, está jogando uma identidade. Isso. E o que é que eu falo, Valnice? O oposto. Olha, Deus olha para o caos e não diz caos, Ele diz, haja luz. Está doente? Não fala doença, diga, seja curado. É isso que eu ia perguntar, como Deus agiria, como nós devemos agir nessas situações. O contrário, falar o contrário, exatamente. Vem uma situação de angústia, eu falo tranquilidade. Vem de incredulidade, eu falo fé. Vem um diagnóstico, você tem 2 meses para morrer, o número dos meus dias eu cumprirei. E eu posso falar isso sem sentir, mesmo inicialmente sem sentir? Não tem nada a ver com sentimento. Meu filho, olha aqui, se um bêbado pegar uma semente e plantar, ele nunca entende de agricultura, a semente nasce? Nasce. Claro, eu tenho um carro. Se você pega a chave do meu carro, ele funciona? Funciona. Se o outro pegar, funciona? Então o segredo está onde? No carro ou na chave? Então, as pessoas não precisam acreditar nisso para poder fazer. Não, meu filho, consciente ou inconsciente, jogou a semente, ela tem vida lá dentro, vai germinar. E eu não preciso sentir nada. Não somos movidos pelo que sentimos. Sentimento depende de temperamento, depende de como estamos fisicamente. Você não dormiu a noite inteira, teve uma diarreia, como é que você está de manhã? Se sente miserável. Não importa, meu filho, como você se sente, é o que sai da sua boca. Então, não importa o que você sente, o que você pensa, como você tem que profetizar
Que isso a gente vai falar mais no próximo podcast para você, mas você tem que profetizar as coisas que você quer ver acontecer, mesmo que você inicialmente não acredite. Não é isso? Porque muitas pessoas elas têm essa dúvida. Eu não estou mentindo se eu falar. Não, você está plantando. Você tem que sentir alguma coisa para plantar uma árvore? Não tem. É a mesma coisa. Não tem nada a ver com o sentimento. Sentimento é a voz da alma. A palavra funciona. São as leis. As leis. O ateu, por exemplo. O ateu nem crê em Deus. Ele diz, eu vou abrir uma empresa. Custe o que custar. Vêm os obstáculos, mas ele não se aparta da visão. Ele não consegue? Consegue. Por quê? Existe uma lei espiritual em cima das coisas. A fé agregado, claro, com a fé é outra história, porque eu pego as promessas de Deus. Mas, você vê, eu vou ser presidente da República. Alguém olha e diz assim, como? Mas a pessoa vai, e chega lá. O que foi? Palavras. Então seja. Foi a visão de José, né? Exatamente, o sonho que já se viu. Não se aparta. O sonho, não se aparte do seu sonho. Não se aparte da visão. Fale. E, por favor, você é pai, só fale palavras positivas. Meu filho é inteligente. Todo dia diga para ele, meu filho é inteligente, você vai ser próspero. Aí, quando ele está fazendo alguma coisa que você não gosta, em vez de dizer, você é rebelde, assim, meu filho é obediente. Projete o contrário. Lembra-se atenção disso. do problema, né? Fale, olha, isso não é desse jeito, existe um jeito melhor de se fazer, mas nada em relação ao fato, não tem nada a ver em relação à identidade da pessoa. Né? Às vezes alguém chega e diz, mas fulano, essa rebeldia, como é que eu lido? Eu digo assim, há um espírito de rebeldia operando na pessoa, é uma coisa, eu reconheço, há um espírito operando, há um impulso aqui, mas eu taxar eu estou projetando uma identidade. Eu vou lidar assim com o espírito de rebeldia? Eu vou, pelo ensino, pela instrução, mas não vou verbalizar uma identidade. Quando eu digo você é a identidade que eu estou plantando. Nós brasileiros somos muito emocionais, né? A gente tem um sistema emocional muito ativo e não temos uma educação emocional, não temos essa educação, somos muito temperamentais, juntamos tudo, né? Então, assim, o pai muitas vezes vê o filho fazendo alguma coisa, ou até vê um funcionário, uma empresa fazendo alguma coisa, fala, é rebeldia, é isso, é aquilo, e já taxa logo a identidade. Em vez, isso não é assim, desse jeito, isso pode ser feito de outra forma melhor, né? Tem uma outra forma para se fazer. Como eu faço, né? Alguém que está trabalhando comigo faz cada coisa, eu digo, você é inteligente. Você é inteligente, você pode. Porque, veja, até na nossa linguagem, olha a linguagem da gente. Estou morrendo de fome. Morrendo o quê? Você está morrendo nada. Não diga eu estou morrendo de fome. Você está com fome, mas nós somos. Não está morrendo. Vou ficar louco. Ei! Você sempre me chamou a atenção muito disso. E isso é uma parte que eu considero muito importante. Porque realmente a maior parte das pessoas mudar a linguagem. Fala isso, né? Eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede, eu não aguento. Às vezes está fazendo um exercício físico, eu não aguento. Aguenta sim. Aguenta sim. Aguenta sim, bora lá. Você é forte, você vai. Você tem uma professora que a gente assiste, que é uma professora dos Estados Unidos, o que é que ela fala? Ela está lá falando, falando sem parar, um exercício pesado, pesadíssimo, pode-se dizer que é um hit, e ela não para de falar. E o que ela fala? Fica, você pode, diga, eu posso, eu sou forte. Acho que ela faz um coach mental também, ao mesmo tempo que ela faz o exercício. 10 segundos, o que você não pode fazer em 10 segundos? 30 minutos, 30 segundos, o que? Pode. E ela fica, você pode, holy bananas. E a gente pode. Pode, inclusive agora eu estou lá no RIT e eu olhei lá, poxa vida, trabalhou todos os músculos, e era o quê? Tríceps e tal, mas mexe o corpo do ponto ao fim, os pesos pula, vai. Mas ela fica dizendo,
Pula. Você pode, você Pode. consegue. A gente consegue. A gente consegue, né? Claro. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Não há obstáculos intransponíveis. Essa é a linguagem que temos que ter. Eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Mais do que vencedores por meio de Cristo. Se eu tenho Deus na minha vida, se eu tenho... Com certeza, eu estou destinado à bênção, à vitória, à prosperidade. Gente, temos que pensar que nós temos um Pai, Deus, que quer o nosso bem, que quer o nosso melhor. Mas a nossa ignorância, porque não fomos educados, nós estamos semeando nossa própria destruição, colhendo. Por exemplo, eu falei quando? Lá quando fui chamada, com 17 anos já disse, vou morrer aos 33. Quando chegou aos 33, o mundo espiritual, meu filho, não tem distância no mundo espiritual, não tem esse negócio de tempo. O passado é um eterno presente. Então, vamos mudar o futuro? Vamos mudar 2023 só plantando sementes maravilosas. Desperta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz. É um dia de vitória, é um ano de vitória, é um ano de prosperidade, é um ano de crescimento, é um ano de transformação para melhor. Maravilha. E mesmo que a pessoa tenha feito, né? Ela pode falar agora, ouvindo isso, ela pode se dar conta de que vários momentos na vida dela, ela pode ter falado. Mas aí eu vou dizer, tuas últimas palavras cancelam as primeiras. Olha que maravilha. Então, esse recado para você. As suas palavras agora cancelam. Então você diga lá, eu neutralizo, cancelo tudo que é palavra negativa que eu proferi sobre a minha vida. Eu sou mais do que vencedor e graças a Deus que em Cristo eu sou herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Amém, aleluia. Então, muito obrigada por mais esse podcast. Não se esqueça de ativar aqui as notificações, deixar os seus comentários, o que você ficou com dúvida, o que você gostaria de saber mais. E um grande beijo. Um grande beijo. E uma palavra, vencedor. Eu sou vencedor. Vencedora. 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 Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Valnice Milhomens e Ative Seu DNA. Aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E hoje iniciamos uma série fantástica que é a série Propósito. Mas antes eu queria fazer um pedido especial. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Também compartilhar essa mensagem com quem você acha que merece ouvir sobre esse assunto propósito. E, claro, não esquece de curtir também. Hoje, o nosso tema para iniciar a nossa série Propósito é um tema muito especial, que é como saber o seu propósito. Muitas pessoas, né, na vida ficam se perguntando qual é o meu propósito, quem eu sou, o que eu devo fazer, começo fazendo uma coisa, depois vou fazer outra, qual é o meu verdadeiro propósito de vida. Então, hoje, nós vamos aqui te dar todas as ferramentas para você descobrir o seu verdadeiro propósito aqui na vida e na Terra. E para isso, já vou começar perguntando sobre isso, né? Como que nós fazemos para descobrir o nosso propósito? Como saber o nosso propósito? Para que a gente veio neste mundo? Qual é a nossa verdadeira missão, né? Tantas pessoas que a gente conhece que começam, às vezes, uma faculdade, um emprego, depois vão para outro. Eu sou enfermeiro, mas depois descobre que é dentista, depois é médico. E não sabe, fica com aquela angústia, com aquele vazio interior. Não sabe, passa, às vezes, uma vida, uma existência sem descobrir o seu propósito. Então, como que a gente faz para descobrir o nosso propósito? Muito simples. Quando você se depara com qualquer invenção e quer saber qual é o propósito disto, você até tem uma coisinha nova que aparece e você recebe algo. Mas para que isso? Não há forma melhor de saber o propósito daquilo do que falar com o inventor, não? O Criador. Nós temos um Criador. Então, primeiro passo, perguntar a Deus. Ele foi o que nos criou. E Ele nos criou com um propósito. Deus é um Deus de propósito. E Ele traçou, o Salmo 139 diz que
Ainda quando meu corpo era informe, ele viu tudo, enquanto eu era entretecido no útero materno, meus ossos, tudo. E mais extraordinário é que diz que ele registrou todos os meus dias antes que um deles houvesse. Então, a primeira coisa, realmente, é perguntar a Deus. O Salmo 57, 2 diz assim: clamo a Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Então, esse é o primeiro ponto, clamar a Deus. Porque por meio da nossa união com Cristo, nós fomos reivindicados por Deus. Deus tem um propósito para nós. Efésios 1, 11 diz que antes mesmo de nascermos, Ele nos deu o nosso destino para que cumpríssemos o plano de Deus, que sempre realiza todos os propósitos e planos em seu coração. Então, número 1, peça a Deus. Peça a Deus. A maneira mais simples é essa. Segundo, como é que Deus vai falar? Seria, conheça a palavra de Deus. O manual de vida, a bússola. Deus se revela na palavra. Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vou saber qual é o propósito de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, Deus não é apenas o nosso ponto de partida, Ele é o nosso destino, Ele é a fonte da vida. Então, aí está o segundo ponto, porque lá Ele declara por que você existe. Primeira coisa, a Bíblia vai declarar por que você existe. Por que eu vivo? É a pergunta que você fez. Por que eu vivo? Você já se perguntou por que você está aqui? Você não está aqui na Terra para preencher espaço, hein? Você está aqui com um propósito divino. Então a Bíblia vai nos dizer. Segundo, lendo a Bíblia, vamos ver que ela define o que de fato é a vida. E ela esclarece o que é inegociável em nossa vida. Terceira coisa que precisamos para descobrir o propósito da vida seria: analise quais são os seus dons. Quais são os seus pontos fortes? O que é que você sabe fazer? Provavelmente o propósito de Deus para a sua vida está nos dons naturais que você recebeu. Naturalmente você vai para a escola, para a faculdade, o que ajuda a desenvolver, você entrar em contato com pessoas que começam a perceber e a fazer comentários. Ah, você dá para isso. Ah, você tem um jeito para isso. Então esse é um terceiro elemento para saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. O que eu faço bem, quais os meus pontos fortes. Mas o quarto é, determine onde está a sua paixão. Determine onde estão as suas paixões. Determinar as paixões geralmente ajuda você a descobrir o que Deus o chamou para fazer. Você pensa, fazer isso, faz-me feliz, sinto-me bem, paixão. Eu me lembro que quando eu conheci, foi a primeira pergunta que você me fez, foi sobre propósito. Foi. Eu disse, onde está a sua paixão? Então você falou, eu gosto de ensinar. Eu disse, então você vai ensinar. E você está ensinando, né? Você está treinando médicos, você está ensinando, você está escrevendo. Porque, de fato, a paixão que Deus coloca dentro de nós é um sinal. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais profundo do nosso coração. Então, o meu próprio espírito já me impele para algo que vai revelar para que eu existo. Todos nós existimos para ser uma bênção. Somos abençoados, mas somos uma bênção. Todos temos uma contribuição para a transformação do mundo. E uma quinta coisa, eu diria, é trazer outros para a nossa vida. Porque as pessoas com as quais convivemos, nossos professores, nossos pais, nossos amigos, são aqueles que mais percebem nossas inclinações e às vezes nos dão um bom conselho. Provérbios 11, 14 diz, onde não há direção sábia, o povo fracassa, mas com muitos conselheiros, há segurança. Sexto, eu diria, faça um retiro, tá bom? Faça um retiro de solitude, um pouquinho de solidão com Deus. Porque quando você se isola, não estou dizendo para você fazer uma semana, um mês, como eu já fiz tantas vezes, um diazinho em que você se desliga de tudo e se aquieta, vai ficar em silêncio. Deus,
qual é o teu propósito para a minha vida? Deus vai responder. E uma vez que Deus responde, até porque você soma tudo isso, né? Repetindo, vá a Deus em oração. Examine a palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, mais vai conhecer o propósito. Determine seus dons e os pontos fortes. Onde está a sua paixão? Traga outros para a sua vida. Confie em Deus. Nesse retiro, que seria o último ponto que eu diria aqui, né? Claro, a gente poderia elaborar muitas coisas, mas acho que isso aqui, se você anotar esses pontinhos aí, seguir, tenho certeza, você vai descobrir o propósito. E nessa solidão com Deus, porque muitas vezes é muito barulho, a gente ouve muitas vozes, né? Diz, faz isso. A vida está muito corrida. A vida está muito corrida. E isso é importante a gente contar a experiência, né? Para vocês verem com a experiência como é bom. Isso eu aprendi com você. Né? Às vezes a gente vai no fluxo da vida, no fluxo da correria muito grande e não consegue parar para examinar, para pensar, né? E, por exemplo, estamos agora, por que a gente está começando a falar sobre essa série agora em agosto? Que estamos iniciando o segundo semestre. Então, é um momento que você vai rever suas metas lá do 1º de janeiro, né? De 1º de janeiro de 2023 e falar, eu estou indo na direção que eu me programei nesse ano? Né? Eu estou indo de acordo com o que eu me programei, com o que eu sonhei, com o que Deus colocou dentro do meu coração, com o que eu desejei, porque senão daqui a pouco a gente está em dezembro e você nem avaliou se você está indo na direção certa ou não. Então, essa direção, né, de realmente você tirar um dia para saber qual é o meu propósito, qual é o meu propósito agora de vida, mas qual que é o meu propósito, baseado no meu propósito de vida, qual é o meu propósito para esse segundo semestre? O que eu tenho para fazer? Quais são as minhas metas, né? Então, ter esse tempo, e você tem, tá? Não pode falar, não tenho tempo, não sei o que, tem sábado, tem domingo, não tem tempo. Você tem tempo para tudo que é importante, é prioridade. É prioridade, porque senão a gente entra nessa corrida, né, dos ratos e a gente não consegue, não fica feliz, o coração não fica feliz, né? A gente está eternamente vazio em busca de alguma coisa. Então, justamente porque agora nós estamos iniciando esse segundo semestre, para que você tenha mais clareza do seu propósito, para que você tenha mais clareza do que você deseja, do que você sonhou, né, do que você quer alcançar até o final do ano. É para isso que a gente fez a série com a Mestre Maior. Eu também aprendo muito com ela, tá? Eu faço aqui, aprendo muito. Mas essa foi uma dica que ela me deu, e a gente vê pelo exemplo, né, que foi uma dica bem importante. Então, para mim, realmente, antes de começar o segundo semestre, fiz isso, tirei um dia para realmente pensar, eu estou indo no caminho que eu pensei, que eu desejei. Na verdade, propósito foi uma coisa que eu contei já num podcast, uma experiência que eu tive, né, com o Espírito Santo. Uma profeta falou comigo. Eu sempre desejei ser médica, desde criança, com 2 anos, né? E a profeta falou, você não está vivendo o seu propósito. Eu falei, oi? Oi, mas o que é propósito? Então, eu andei à caça desse propósito durante muito tempo, durante muitos anos, e foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Sobre jejum e sobre propósito. Então, o que é isso que a gente ouve falar tanto na internet? Tem milhões de vídeos, se a gente digitar lá, propósito, milhões de vídeos. O que é o propósito? Então, uma das coisas que você me ensinou naquele momento e que ensinou agora novamente, que é essa questão dos dons, né? E de você realmente buscar Deus e buscar a palavra. E para te ajudar nessa questão agora do propósito, eu vou ler aqui Romanos 12, que fala: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. E se o seu dom for consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se o seu dom for de contribuir, dê com generosidade. E se exercer de liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Então, as pessoas são diferentes, né? Muitas vezes nesse mundo, e é uma coisa que você é muito correta em ensinar, é que muitas vezes a gente
pensa, né? Nós pensamos, eu já pensei assim, eu quero um emprego, né? Eu quero uma estabilidade, um emprego. Às vezes aqui em Brasília, que a gente vê tantos funcionários públicos, né? Aí eu vou ver aquele concurso, mas às vezes não avalio o propósito. Eu estou pelo dinheiro ou pela segurança financeira. E quantas pessoas a gente vê que entram em empregos assim, ou lugares assim, empresas assim, e vivem uma vida triste, entram em depressão, ansiedade, não conseguem mais sair e acabam, né, se fechando cada vez mais e acabando com a sua vida, muitas vezes com a sua família. Então, é muito importante a gente entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso verdadeiro dom, né? O que eu vim aqui, qual é a minha missão, para que eu vim aqui? Porque quando você fizer isso, o dinheiro, ele é consequência, ele não tem como não vir, né? Então, assim, a gente realmente, esse podcast não é desse mundo. Nós não somos desse mundo, então estamos falando realmente o contrário do que as pessoas falam por aí. Então, assim, o dinheiro, ele vem como consequência de você estar cumprindo o seu propósito, de você estar cumprindo sua missão. Então, é muito importante você realmente saber o dom. Por exemplo, eu na medicina, né? Eu sempre gostei de ensinar. Eu amo ensinar, eu gosto de ensinar, dei aula há muito tempo, dou aula há muito tempo, com muito prazer. Mas tem vários colegas médicos que trabalham comigo na clínica, inclusive, que não gostam de ensinar. Não tem paciência para ensinar, não tem didática, tem vergonha de falar. Então, não é o dom dele. O dom dele é atender. Às vezes, o dom dele é fazer cirurgia, um procedimento extremamente detalhado, né? Então, você precisa realmente saber qual é o seu verdadeiro dom, né? O que você ama fazer, o que você faz muito bem. Normalmente a sua mãe vai te falar, ou o seu pai. O que você fazia muito bem quando era criança? A gente escuta várias histórias, né? Lá na infância eu gostava de cantar, lá na infância eu gostava de dançar, lá na infância eu gostava de ensinar. Então, normalmente é aí que se esconde, né, o seu propósito. E eu queria perguntar para você, como esse podcast é muito prático, quando que você descobriu o seu propósito? Como que foi? Foi muito simples. Foi muito simples porque eu tive um chamado. Eu converti-me com 15 anos e logo morreu uma missionária que pediu minha mãe para me colocar no Colégio Batista, e eu ouvi a voz de Deus. Realmente eu tive esse privilégio de não de dar a caça do propósito. A dificuldade é manter-se no propósito, porque sempre que Deus nos mostra um caminho, surgirão caminhos paralelos. E se você não tem a certeza da razão para a qual existe, qual é o propósito da sua vida, você se desvia. No meu caso, foi uma voz. A tia Caíta morreu, estava chorando. Deus, por que ela morreu? Com tanta falta de missionário. E eu ouvi a voz de Deus. Eu nem sequer, eu mal estava começando a ir à igreja, era uma crente novinha, adolescente. Um obreiro tombou no meio da batalha. Quem o substituirá? Eu disse, eu. Então eu sabia que ali eu fiz uma aliança. Então fui para o seminário. Aliás, eu não podia ir para o seminário, porque eu não tinha dinheiro. Tá? Minha mãe disse que não ia dar dinheiro para estudar bobagem. E surgiram várias portas. O que eu quisesse fazer? Se eu quisesse servir a Deus, recebi um convite para ensinar na Escola Batista do outro lado do rio. Se eu quisesse trabalhar, tinha uma parentada nossa que me dava um emprego nos Correios. Quem é que não quer ser funcionário público, não é? Se eu quisesse contar os estudos, recebi bolsa de estudo para contar os estudos no Rio. Mas eu sabia que Deus me chamou para quê? Para o ministério. A porta que estava fechada era aquela que eu sabia ser o propósito de Deus. Então, eu não aceitei nenhuma dessas outras. Fiquei quieta. E aí eu fui de experiências, porque chegou o dia de eu estar no seminário. Eu não estava no seminário, eu tenho 17 anos agora. E nem podia ser aceito. Quebrei regras, não vou entrar em detalhes. Mas me aceitaram quando viram o detalhe da minha experiência de conversão. E quando chegaram os missionários do curso em Goiânia, Valnice, o que você pensa? Que eu vou. Porque eu li um livro que você quer ver o futuro a léguas, e lá estava escrito, basta de cada passo para veres a glória de Deus. Então eu escrevi para a reitora do seminário, aguarde-me atrasada. Embora eu diga isso pela fé. E claro, eu sabia que era a África, mas depois eu tive vários caminhos de descobrir qual o propósito final.
Porque agora foi a morte de uma missionária batista. Eu disse, eu vou. Eu fui. Ela morreu com 33 anos. Aí eu disse, vou morrer com 33 também. Olha lá, a ignorância. Por isso que eu ensino hoje vem de longos aprendizados, não? E quando eu completei 33 anos em África, qual? Tudo que veio sobre ela, que a matou, veio sobre mim. Mas meus alunos, os bichinhos africanos, oh meu pai do céu, eu fiquei com tanta pena dos bichinhos. Aí tinha uma que era indiana, não, você não pode morrer, seu ministério não terminou. Aí eu fiz uma oração e Deus realmente me curou. E agora? Foi uma ressurreição. O que queres? Eu sempre segui o meu primeiro ponto que eu falei aqui. O que tu queres, Senhor? Tudo bem. Continuei, mas eu entrei em crise, porque todo mundo que levava para o hospital morria. Aí, qual a minha crise? Descobri o Deus de Atos. Aí vou para aquela experiência. E agora? Eu quero ficar em África. Deus me chamou para a África? Olha aí o propósito. O que é que Deus queria comigo? É um processo. Muitas vezes, porque Deus tem muitas fases na nossa vida. Nós somos muito teimosos, né? Às vezes, Deus abre uma porta para nós e a gente entra. Deus quer que a gente vire à direita e a gente quer ir em frente. Ele tem que dar um safanão. Senão você não para. Porque agora, e agora? Deus me manda, renuncia tudo. Renuncia junta. E agora? Ele queria, porque a gente ora, Deus quer falar conosco, mas muitas vezes a gente não entende. No meu caso, eu fui teimosa. Teimosa por quê? Porque eu não queria voltar para o Brasil. Por que eu não queria? Medo, porque eu sou mulher, sou solteira. Imagina, lá na década de 80, que mais uma mulher pregando. Mas, quando foi depois, que não vou entrar em detalhes, porque não vale aqui, estamos buscando propósito. Quando então eu tive uma experiência em que Deus me joga no chão mesmo e diz, estás pronta agora? Eu disse, para quê? Para ir para o Brasil. Fazer o quê? Qual é o propósito? Tenho um ministério para ti no Brasil. Treina meus exércitos. Eu me senti igual um ratinho na boca de um leão. Enfim. Mas aí, à noite, eu estou no trailer, eu olho para o espelho e Deus fala comigo. O que estava no teu coração quando estavas no seminário? Fiquei 6 anos no seminário. Eu disse, avivamento. Ali eu descobri o propósito naquele trailer em Pretória, em 85. Ele disse, sim, tirei-te do Brasil, deixei-te sozinho em África para te treinar e te enviar de volta. Eu parei e disse, uau, 21 anos! Porque é um processo. Aliás, você vai falar de processo daqui a pouco. Há um processo em cumprir o propósito de Deus. São passos na nossa vida. E ali eu disse, meu Deus, 6 anos de seminário, 15 de África para ser treinada. Agora é que vai começar. Quer dizer, tudo que Deus estava fazendo na minha vida era para cumprir um propósito. Eu nasci para fazer o que eu estou fazendo. Deus me levantou para fazer o que eu estou fazendo, para chegar aqui. Mulher, sim senhora, quando não havia pastores, abrir a boca, entrar na televisão. Eu fui a primeira brasileira a ter 1 hora de televisão, e sem intervalo nenhum. Pregando a palavra com todos os dias, o povo lançando pedra, mas não nenhuma pedra entrou em mim não, tá bom? Propósito. E eu aprendi que eu não dou um passo sem ouvir a Deus, porque dentro do propósito geral, o que é que eu amo fazer? Ensinar. Eu nasci para ensinar. Você pode me chamar o que quiser. Eu sou mestra acima de tudo. É preciso ser pastor? Sou. É preciso ser apóstolo? Sou. É preciso ser profeta? Sou. Mas o que é dentro de mim, como peixe dentro da água, é ensino. É o que eu estou fazendo hoje, né? É aquela, sempre, até o meu ensino, onde eu cheguei, eu abri uma escolinha logo. Não é para ensinar a palavra, porque esse é o propósito da minha vida. Nasci e com 15 anos já ensinava. Porque essa missionária que morreu, ela me pôs a ensinar. Então, eu descobri que essa é a minha paixão, ensino. Mas onde? África.
A África era só campo de treinamento. Foi aí, então, na minha vida não foi o propósito, primeiro, um chamado para servir a Deus. Agora, como servir a Deus? Onde? São os pequenos passos ao longo da nossa vida que sempre temos que seguir aquilo que eu falei. Não podemos sair daí. E aonde você vê que as pessoas mais erram na escolha, né, do propósito? O erro está exatamente em não parar para analisar. Eu tenho que, diante de cada oportunidade, fazer algumas perguntas. Quem sou eu? Né? Primeira coisa, eu preciso me concentrar de qual é o centro da minha vida. É uma questão de adoração. É Deus? Tudo bem. Agora, para que eu vim ao mundo? Se eu fizer aquelas perguntas que eu falei aqui no começo, antes de tomar a decisão, eu não vou errar. Mas a gente tem pressa. O primeiro erro é a pressa. É inimiga da perfeição. É. A segunda é ficar ouvindo todo mundo, em vez de se aquietar, acalmar, fazer uma sondagem. Por que a gente quer fazer tudo depressa? Porque nós vivemos no tempo do fast food, né? Nós queremos resposta hoje, queremos estar formados hoje, e não entendemos que até para vir à luz você passou 9 meses no útero materno sendo desenvolvido, né? É verdade. Então, ter calma, um passo de cada vez, tranquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus nunca força. Quando você sente um impulso assim violento para fazer alguma coisa ou seguir um caminho, não é Deus, não. Não é Deus. O Espírito é suave, ele vem nos orientando. Então, aí está o erro. Pressa, falta de solitude, de silêncio diante de Deus, de agasalhar. E às vezes Deus não fala logo, quando a gente quer. Mas há paradas na nossa vida que são estratégicas. Mas a minha oração por você, sabe o que é? Que você não tenha que quebrar a perna, ficar doente e ter que parar tudo, porque aí você não pode fazer nada e tem que ouvir a Deus. Que você não precise disso, você pare antes disso. E é inquietude, relaxamento, deixa aquela vozinha. Tenho certeza, Deus vai falar, você vai descobrir o seu propósito. Não dê um passo sem a luz verde dentro de você. Muito, muito bom. Então, o que a gente... isso aí que você falou, para mim, tem norteado muito. Eu acho que é muito importante isso. Que o erro é realmente a pressa, é o diabo, né? O diabo é a pressa, a agitação, é tudo isso que a gente fala até que é a dopamina barata, que, né, que vai viciando o nosso cérebro, mas a gente não para viver realmente o que a gente está vivendo. A gente... Antes de preparar esse podcast para vocês, eu estava assistindo com você, né, um documentário da Oprah. Nos Estados Unidos, a Oprah foi a primeira negra a ter um programa também de televisão, um talk show. E ela veio realmente do nada, passou por várias situações muito tristes na sua infância, né, de abuso, inclusive dos pais. E hoje foi a primeira bilionária negra dos Estados Unidos, a primeira mulher a fazer um talk show. E ela falando sobre o propósito, né, quem sou eu? E para você se perguntar, quem é você? Por exemplo, quem sou eu? Quem é a Joana? A Joana é o quê? A Joana é médica, a Joana é empresária, a Joana é empreendedora, a Joana é cristã, a Joana é uma adoradora, a Joana é da família. Quem é a Joana? Não é o que você faz, né? É quem você é, o que você é, o que se tirar todos esses adornos aí, o que você é, o que você realmente tem paixão, qual é a sua missão. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, né? Uma dica, uma direção bem simples e rápida que ela possa aplicar de forma prática, né? A pessoa que está aí, vivendo num emprego que ela não gosta, passando por uma experiência que ela não está gostando, vivendo num emprego ou num trabalho que ela não está satisfeita, que ela está triste, que ela está deprimida, que ela está ansiosa, que ela sente que ela não está dentro do propósito da vida dela. Qual é a primeira dica, né? Por onde ela deve começar para realmente descobrir o seu propósito e alcançar na vida dela tudo que Deus tem preparado para ela? Volta ao princípio. Se você quer saber o propósito de qualquer coisa, busque o Criador. Deus, o seu Criador, fez você com um propósito. Então pare o que estiver fazendo. A palavra diz, eu sei que planos tenho para contigo, planos de paz e de prosperidade. Esse é o propósito de Deus, que você viva feliz, que tenha uma vida abundante, que você prospere,
que você realmente encontre plenitude na vida. Agora, nunca encontraremos seu Criador. Então pare, abra a palavra, leia, faça uma oração. Reserve um dia na sua agenda para se desligar de tudo e de todos. Põe uma música suave, uma música instrumental, onde você relaxa, deixa os pesos, simplesmente se conecta com o Criador. Quem sou eu? Você é a menina dos olhos de Deus. Você é criação de Deus. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Você é uma pessoa tão importante que Jesus preferiu morrer por você a viver sem você. E nele, porque ele tem um propósito especial para a sua vida, ele vai direcionar qual o passo que você deve dar hoje, o que você deve deixar para trás e o que você deve abraçar. Maravilhoso! Então, nós vamos deixar aqui um versículo especial para vocês. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito, ele vem do Senhor. Então, Provérbios 19 é uma bússola para você. Não esquece de curtir e compartilhar essa mensagem com alguém que você sabe que realmente está buscando o seu propósito. E fique atento, porque semana que vem nós vamos falar sobre o deserto para encontrar o seu propósito. Então, um grande beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. silk tie smile, charming hearts from across the aisle. You said I'm just here for the ride.
for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. Side of tea on the radio tells you sat with me, I gotta sing to froze. I'm bid a Pearson's into is clear, and I bake my heart and I make my feathers skill. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side.